Olá, gente. Retomando o que eu deixei no vídeo anterior, nós vamos falar sobre o sistema imunológico psicoemocional, que está ligado, evidentemente, ao veículo físico e veículo das emoções, que é a sede da alma e a sede da inteligência. Mas a gente perguntaria assim: quais são os antígenos que atacam o corpo afetivo emocional? É exatamente, gente, aqueles antígenos chamado de preocupação, de ansiedade, de medo, de raiva, de tristeza. Quando esses antígenos, são anticorpos, agridem o nosso organismo, que nós somos invadidos ou somos estimulados a uma série de coisas que acontecem durante o dia. Muitos estímulos nos chegam a nós reagimos de uma forma ou de outra. Aí é que tá. E como é que eu vou identificar isso? Como é que eu vou resolver esse antígeno, já que eu estou com ele? Para vocês terem uma ideia, o cérebro tem um potencial enorme. William James já disse isso no século XVIII. Ele disse que se nós preocupássemos com a reserva dessa energia, nós teríamos muito mais condições para uma saúde mais saudável. Então, o cérebro também é uma máquina poderosa. São 100 bilhões, não importa se são 100 bilhões, falam em 80 bilhões, não importa o número. Com trilhões de conexões. E com todo esse aparato, com todo esse potencial, nós continuamos a sofrer. E por que acontece esse sofrimento nosso? Pois bem, o nosso cérebro, gente, para vocês terem uma ideia da capacidade de atuação do nosso cérebro, o quarto maior computador do mundo precisou de 40 minutos para reproduzir o equivalente a 1 segundo de atividade cerebral. Então, por aí você já vê, a dinâmica do nosso cérebro funciona hemisfério direito e hemisfério esquerdo em conjunto, nada de coisa separada. Se está na imaginação, é mais o hemisfério direito. Se está mais na realização, é o hemisfério esquerdo, mas os dois estão em conexão direto, não tem uma coisa isolada. Estudamos isoladamente para efeito didático apenas. E como eu disse para vocês no áudio anterior, eu não sou médico, eu não entendo dessas coisas, mas eu posso me aventurar sim a fazer essas analogias que está perfeitamente coerente. A neuroplasticidade do cérebro nos diz que esse cérebro é capaz de mudar, de se adaptar, de se moldar a novas situações, o nível que está acontecendo à sua volta, ter essa possibilidade de uma regeneração celular. Então, existem exercícios para melhorar o nosso cérebro? Existe, as pessoas tem livros aí que tratam de um monte de exercícios que você pode fazer. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, não existe nenhum exercício que supere a capacidade nossa de resolver um problema. Quando você começa a resolver um problema, você parte do princípio que você está usando a tua inteligência, você se mobilizou. E quando você fala de inteligência, ela puxa o emocional puxa, as duas coisas têm que desenvolver em conjunto. Então, por exemplo, se uma pessoa tem um problema, o antígeno é a preocupação, porque tem uma conta para pagar no dia seguinte, não tem o dinheiro, então o indivíduo vai acabar dormindo com aquele problema. Não vai dormir com aquele problema. Então, vou dar uma técnica bastante simples, bem simples do dia a dia. Pergunta, e vamos ousar a perguntar para nós mesmos, o que eu tenho que pagar? Já sei que é a conta. E por que eu tenho que pagar essa conta? Também já sabe porque eu tenho que pagar. Mas aí vem a outra questionamento. Quando o homem perguntou pela primeira vez o que, nasceu a curiosidade. Quando ele perguntou por que, nasceu a ciência. Quando ele perguntou por como, nasceu o método. Como é que eu vou arrumar esse dinheiro amanhã para pagar essa conta? Se eu não encontrei meios para pagar, como é que eu vou renegociar essa dívida? Então, tudo isso coloca automaticamente em ação três elementos do que eu já falei para vocês. A vontade, a determinação sua, a preocupação sua de ter que fazer aquela coisa. Consequentemente, quando você começa a perguntar essas coisas, você vai encontrando razões da inteligência o suficiente para você resolver essa situação. São 7 perguntas. O que, por quê, como, e depois vem os 4 auxiliares. É onde, quem, quanto e quando. Procure responder esses questionamentos antes de você entrar em desespero. Porque a gente entra em desespero porque a gente não para pensar, porque a emoção embotou a nossa mente, nós não conseguimos parar ali para pensar.
Então, eu quero dizer para vocês que a coisa é bastante é simples, nós complicamos. E quando nós conseguimos complicar isso, nós acabamos jogando isso para o sistema, para o nosso organismo, e que vai repercutir no físico. O sistema autônomo simpático e parasimpático, o simpático atua naquele momento que você precisa de energia, você está em estresse, você está preocupado, você está agitado. E o parasimpático é para acalmar as coisas. E quando a gente está em desespero, não funciona. Então nós acabamos agredindo aquele veículo, o físico, em detrimento das nossas emoções não compreendidas, não elaboradas, porque sempre foi dito para você, o ser humano é complicado, o ser humano não sei isso, o ser humano é aquilo. Então, a pergunta que não quer calar a todos nós, e que isso a gente faz assim, e é o que está por trás disso tudo? O cérebro físico de um indivíduo morto, ele não pensa. Hoje existe a ciência pesquisando com a possibilidade do cérebro em funcionamento. Mas não funciona, tá morto aquele cérebro. E o que eu vou fazer com ele? Que pergunta eu vou fazer com ele? Por trás disso tudo existe uma coisa que é fundamental, a gente talvez num outro momento a gente pode estar falando disso. É a alma e é a sede da mente e a sede das emoções. Que se não usarmos, se não fizermos uso, nós seremos eternamente sofredores das nossas próprias consequências. Nós somos a causa, o efeito e o fim. Descartes dizia que a glândula pineal, que está localizada aqui no centro do nosso terceiro olho, seria a sede da alma. O professor Henrique José de Souza dizia que é a sede do espírito. E tem uma frase dele que eu quero terminar esse nosso bate-papo de hoje, que ele disse assim: o verdadeiro homem é aquele que não fica radicado nas mesmas ideias. As mesmas ideias, gente, é compulsão, fica batendo, repetindo, nunca sai daquilo. Se o homem tem a conta para pagar no dia seguinte, ele fica martelando sempre a mesma coisa, ele não está pensando, ele está sentindo. Confunde-se demais entre pensar e sentir. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.